Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 99, programa especial. Programa hoje tem um convidado, vocês estão ouvindo ao fundo aí, bermuda e camiseta, chocolate da Bahia. Uma escolha do nosso convidado, hoje estamos aqui com Vitor Ferraz, vice-presidente do Esporte Clube Bahia. Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao Esquadrão 71, programa de 2 anos. Por que bermuda e camiseta? Beleza. Obrigado a você pelo convite, Alex. Um abraço. 99ª edição do podcast. Isso aí. Uma honra, uma satisfação estar participando. Bermuda e camiseta porque eu acho que traduz muito a nossa torcida, assim, né? É uma música que, além da musicalidade baiana, de um personagem da nossa Bahia, fala da forma como o nosso torcedor se identifica, assim, né? A simplicidade apaixonada do nosso torcedor, que contagia todas as pessoas, independente de classe social. Quando a gente está dentro do estádio ali, somos simplesmente torcedores do Bahia. Então acho que essa música traduz um pouco isso. E é nome de um dos planos de sócio, né? Que inspirou o nosso plano de sócio. Inspirou o plano de sócio, né? É isso. Eu queria começar, porque assim, eu sou da embaixada, né, do Rio Grande do Sul, e as embaixadas, ela tem um papel importante na interiorização da marca do Bahia, principalmente no interior da Bahia, né? Fora, a gente de fora é mais um ponto de refúgio ali, é um ponto de encontrar com pessoas, mas no interior é de levar o nome do Bahia, né? O Bahia vem há algum tempo, né, com esse projeto das embaixadas, hoje já é oficial, já consta no estatuto do clube. Eu queria que você me dissesse o que é que vocês planejam hoje para as embaixadas, se tem algum plano, se tem alguma coisa, fizemos agora recente, né, um encontro das embaixadas lá em Salvador, mas nossa percepção é de que poderia ser muito mais. Como é que você enxerga hoje essa relação do clube? A nossa também. Eu estive no museu, eu não pude ir ao bar em que o pessoal se encontrou, mas eu fiz questão de estar no museu no dia do encontro para poder conversar com as pessoas e agradecer pela presença, né? Foi um encontro grande, foram cerca de 500 pessoas ali, de 25, 26 embaixadas, uma coisa assim. Teve gente que veio de Manaus, né? Que foi de Manaus, né? Sim. Então, eu fiz questão de estar lá para poder conversar um pouco com essas pessoas e pude notar a satisfação das pessoas em ter um evento como aquele voltado para esse público específico. E seria um tipo de constrangimento. Eu fiz um meia-culpa assim, muito forte com as pessoas com quem eu interagi, no sentido de reconhecer a nossa dificuldade em promover ações mais efetivas que contemplam especificamente os sócios, principalmente aqueles que estão fora do nosso estado ou mais distantes de Salvador, né? Por que isso acontece? E é um grande desafio. Porque grande parte das nossas ações de benefícios aos sócios são voltadas com o jogo, né? E o que acontece ali no pré e no pós-jogo. Então, visita ao vestiário, ou sessões de treinamento abertas ao torcedor. Tudo isso atrai muito e causa uma sensação de satisfação do sócio, mas tem uma limitação de alcance territorial, né? Por mais que a gente tenha lançado planos com descontos específicos voltados para aqueles sócios que residem fora do raio ali da região metropolitana de Salvador, né, para aquisição de produtos em nossa loja, por mais que tenha um desconto no próprio valor do plano de sócio em si, isso ainda é pouco, né? E por mais que a gente faça sorteio de ingressos ou entrega de ingressos para esses sócios quando há jogos na região em que esses sócios residem, ainda é pouco, né? Mas, de fato, a gente tem se desafiado e tem pedido às pessoas que tentem colaborar com a gente no intuito de nos trazer ideias de entregas robustas que nós possamos agregar aos nossos planos, principalmente voltado para esses sócios que não estão aí tão próximos de Salvador, né? Não é fácil, por exemplo, descontos, aquela rede de descontos que a gente tem uma boa quantidade de parceiros que oferecem descontos, mas quando você observa que 90% dos nossos sócios estão concentrados em Salvador, região metropolitana, ali 88, 89%, e que os outros 12% estão pulverizados, Brasil e mundo afora,
é difícil a gente conseguir ter um poder de convencimento junto a parceiros de fora de Salvador e região metropolitana a oferecer desconto, porque vai ter um trabalho que eles vão ter para implementar essas ações e a quantidade, o consumo que eles vão ter como contrapartida é pequeno, porque nossos sócios estão muito pulverizados, né? Então, só pincelando aqui algumas das dificuldades que a gente tem encontrado, que não são pela falta de tentativa, né? Mas realmente porque a gente tem tentado criar mecanismos que deem ao torcedor fora de Salvador essa percepção de ganho, esse sentimento de pertencimento, mas não tem sido fácil. A gente criou, por exemplo, o sócio digital muito nesse intuito, né? Para que esses sócios de fora pudessem estar mais inseridos no cotidiano do clube, mas realmente veio a pandemia logo na sequência, acabou prejudicando o produto. Então a gente está nesse momento assim, de reflexão e a gente está aberto a ouvir das pessoas, né, ideias que possam nos ajudar a poder ampliar essas entregas. Eu sei que é um pouco difícil, né, fazer isso todos os jogos. Por exemplo, hoje seria um jogo que seria possível. O clube chegou aqui na madrugada, teve o dia de ontem de treinamento, hoje o dia foi, entre aspas, livre, e poderia, né, se aqui tivesse uma quantidade de sócios, de membros de embaixada, fazer um evento com o treinador, meia hora de conversa, 1 hora, no saguão do hotel ou numa sala de eventos. Eu, como membro da Embaixada do Rio Grande do Sul, me sentiria muito satisfeito de ter esse contato, de estar próximo, entendeu? Pode ser uma ideia, pode ser uma sugestão para, quando tiver essa oportunidade nos jogos, disponibilizar um membro da comissão técnica, não precisa ser o técnico, um auxiliar, um jogador, ou você, ou o presidente, alguém para poder ter essa integração com os sócios, com os membros da embaixada. Eu acho que isso acaba aproximando. Claro, eu concordo, acho que é uma boa ideia, acho que é algo que é válido, a gente pode viabilizar isso. Nem sempre, tem treinador que nem sempre vai querer, né? A gente tem que respeitar um pouco essa individualidade. Sim. Mas tem outros que sim gostam. Atleta é mais difícil, porque no dia do jogo eles ficam ali naquele momento de concentração deles, eles ficam mais resguardados e a gente até prefere isso. Tá. Mas treinador, integrante de comissão técnica e agente da diretoria, com certeza isso é algo bem possível, sim. Um funcionário do DAD explicando como é que capta os dados, o que é que tem ali. Acho uma boa sugestão, sim, sem dúvida. O próximo ponto eu quero falar sobre o futebol feminino. Já existe um planejamento para o próximo ano? Tem algo concreto? Estamos conversando, a nossa comissão técnica do futebol feminino, junto com as atletas, teve um período pequeno de descanso aí pós participação no Campeonato Brasileiro, né? Alcançamos aí o nosso objetivo, marcamos uma reunião para a próxima semana para iniciar uma avaliação de elenco e uma avaliação das metas e do que a gente precisa fazer, e também a diretoria vai fazer uma avaliação da necessidade de investimento para que a gente faça um bom papel no Campeonato Brasileiro da Série A1. É uma competição muito difícil, né? Porque existem equipes que já têm uma estruturação de futebol feminino, um trabalho de futebol feminino de médio a longo prazo, né? As equipes de São Paulo, por exemplo, têm uma competição muito forte, é o Campeonato Paulista, né? E é uma competição com uma quantidade menor de equipes participantes, então o desafio é maior, mas a gente tem sim condição de fazer um bom papel e a gente vai primeiro entender economicamente o que é necessário a gente fazer para que a gente tenha uma condição de segurança, né? Ao menos teórica, porque isso se prova no campo, mas do ponto de vista de investimento, que nos daria uma segurança para a gente fazer esse bom papel que a gente espera e, aliado a isso, trabalhar junto à comissão técnica para que a gente vá ao mercado e consiga fazer essas movimentações. Lembrando sempre que a gente ainda vai ter o Campeonato Baiano esse ano, a gente tem a responsabilidade... Tem a taça agora também, né? De brigar por esse título. A competição que a gente está agora é o Campeonato Baiano. Surgiu até uma competição organizada pela Federação Pernambucana, mas não chegou o convite formal para o Bahia. Eu soube até que eu iria receber uma ligação do presidente da Federação Pernambucana, Evandro, mas não chegou essa ligação, não chegou o convite e a gente inicia aí no final do mês a nossa participação no Campeonato Baiano. Aquela questão dos contratos das jogadoras, hoje são todas contratadas profissionalmente ou ainda tem jogadoras? Não. Na verdade é o seguinte, foi o que aconteceu. Com o nosso descenso ao final da temporada 2021,
tanto do masculino quanto do feminino, e aí do ponto de vista orçamentário, falando especificamente do descenso do futebol masculino, a gente teve uma necessidade de readequar o clube a uma realidade de Série B do ponto de vista orçamentário. A gente perdeu 60% das nossas receitas, né? Só de televisão a gente está falando aí de uma perda de mais de 60 milhões de reais, que é uma coisa muito grande, né? Então a gente teve que fazer uma readequação em todas as áreas do clube, uma redução do nosso quadro funcional, uma redução do investimento em futebol masculino, uma redução do investimento em futebol de base e também no feminino. E aí a gente deu esse passo para trás como um passo necessário. Nós tivemos que fazer contratos amadores durante essa temporada, e agora a gente espera que para a temporada 2022 já conseguimos o acesso ao futebol feminino, e com fé em Deus e nos orixás aí a gente vai conseguir também no futebol masculino, e aí com isso a gente vai ter o nosso orçamento restabelecido e a gente vai voltar a esse patamar de profissionalização de todas as atletas como a gente teve na temporada 2021. E aquela questão do alojamento, como é que está? O alojamento também depende desse ingresso de recurso. A gente tem o projeto já pronto para poder fazer essa implementação. É algo que está como prioridade na continuidade do nosso plano de desenvolvimento estrutural do clube. A gente entende que é fundamental que as atletas do futebol feminino também estejam 100% inseridas do ponto de vista físico na estrutura que o Bahia tem, né? Embora elas treinem lá dentro, utilizem todos os equipamentos, tenham a sua rotina de trabalho lá, mas na hora de descansar e de estarem alojadas, elas ficam numa estrutura próxima, mas que não é dentro do nosso CT. Então é algo que está na prioridade do nosso plano de investimento, e a gente espera que já em 2023 a gente consiga dar esse passo, iniciando a construção desse alojamento. Aproveitar que a gente está falando do futebol feminino, existe uma reclamação, principalmente das torcedoras, né? No dia do jogo, no estádio, a gente tem ali o pessoal que fica na escada. O clube já fez ações de conscientização durante muito tempo, e recente agora tiveram relatos de pessoas que tiveram problema e não conseguiram, né, ter ali o socorro porque a escada estava bloqueada. E as torcedoras principalmente reclamam porque na hora de ir no banheiro, de comprar uma cerveja ou uma água, são assediadas pelos torcedores que ficam na escada. Existe por parte do clube alguma ação planejada, algo que possa ser feito? Porque isso é um problema, que pode gerar um problema gigante, né? Se acontecer um acidente, as saídas estão todas bloqueadas. Como é que o clube encara essa situação? A gente tem um problema cultural aí, que não é fácil a gente enfrentar, né? Na verdade, alguns problemas. Desde a dificuldade que as pessoas têm de simplesmente obedecer em um lugar marcado no estádio. Todo mundo vai, leva o seu filho, o seu amigo, parente, esposo, esposa, que habitualmente não vai aos jogos, e aí quer que essa pessoa naturalmente sente ao seu lado, né? Então a gente tem essa questão cultural, que não, em estádio de futebol, via de regra, não respeitar lugar marcado, assim como acontece em teatro, em cinema. No estádio de futebol as pessoas têm uma dificuldade. A outra dificuldade as pessoas gostam de ficar em determinado lugar e, mesmo tendo locais disponíveis, inclusive para sentar, preferem ficar em pé naquele local que estão acostumados a assistir o jogo, do que buscar um outro local em que a acomodação seja mais confortável, gerando aquele tumulto que a gente vê ali, principalmente no leste, né, inferior, nas escadas, o que é difícil realmente. Como você bem pontuou, a gente fez e desenvolve uma série de ações educativas, que é o que a gente entende que é possível. Paralelo a isso, a gente faz, após cada partida, a gente tem reuniões de planejamento com a Arena Fonte Nova e com a participação, por exemplo, da Polícia Militar, através do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos, que é quem nos atende e nos dá suporte nas partidas realizadas em estádio de futebol, né? No intuito de buscar mecanismos que nos façam conseguir, se não resolver de uma vez por todas, pelo menos aliviar esse problema. Tivemos algumas partidas em que a gente conseguiu, mas é um desafio enorme, porque quando a gente consegue resolver em uma, duas ou três determinadas escadas, acaba sobrecarregando em outras, né? Então é difícil a gente ter efetivo policial, né? Porque infelizmente, também por uma questão cultural, muitas vezes as pessoas não respeitam os orientadores. Então, se você não tiver a força policial ali presente, repressão para não há uma compreensão por parte de alguns torcedores, né?
e muitas vezes os orientadores até são hostilizados e ameaçados e até agredidos por conta dessa tentativa. Então, se a gente não tiver uma ação da polícia, a gente muitas vezes não consegue dar efetividade a essas tentativas de liberação das escadas, dos espaços, né? A gente está estudando, sim, inclusive questões maiores, como a revisão da distribuição da torcida no estádio, né? Das divisões entre as áreas, para ver se diminuindo o trânsito das pessoas, dos setores, a retomada, digamos assim, da setorização, como já ocorreu em determinado momento, né? Por outro lado, a gente sabe que há uma resistência da torcida em relação a isso, então a gente tem que colocar tudo isso numa balança para encontrar a melhor solução, sabendo que qualquer solução sempre vai desagradar uma parte da torcida, mas é um desafio enorme realmente. Teve uma situação que me incomodou um pouco esse ano em relação à loja, né? Eu moro longe, né? Então eu só tenho o site, eu não tenho como ir na loja comprar, e a loja, assim, de forma recorrente, ela falta produto e ela não tem os produtos que tem na loja física. Entendo toda a logística e todo o problema. Eu até, na entrevista que você fez lá com o Alexandre, com o Leiro, foi eu que mandei a pergunta da loja, né? Lá no Infobahia. E aí você justificou que existia uma demanda maior e por isso o planejamento desencaixou ali. Só que se a gente pega o balanço do clube, né, os demonstrativos contábeis, o Bahia tinha previsto 4,4 milhões de receita até junho de 2000 e até junho desse ano. E a receita total foi 2,9. Ou seja, a gente teve uma receita menor do que a prevista e faltou o produto da loja. Onde é que ficou esse gargalo aí? O que foi que aconteceu? A loja tem uma complexidade maior do que parece, né? No podcast eu mencionei um pouco isso, porque junto do planejamento do que vai à venda na loja, tem um planejamento também de camisas, das camisas que são entregues aos sócios por conta dos planos, né? E isso gera um efeito dominó, porque a gente tem um custo de produção alto, um custo de insumos, e que a gente precisa fornecer ao fabricante para ele ter condição de colocar a produção para rodar. Então a gente tem um custo ali de R$2 milhões, por exemplo, para produzir a camisa couro, né? Foi uma camisa que teve um problema. Observe que esse problema se acentuou justamente nesse ano, em que o clube vem em uma dificuldade enorme de caixa para a gente poder fazer frente às nossas despesas básicas e sobreviver a esse período de turbulência. Então, tudo isso tem a consequência decorrente desse processo, né? Que soma a questão da loja em si, dos produtos que são oferecidos, estão disponíveis na loja, com as camisas que nós temos que entregar aos sócios ou fornecer para aquisição com 50% de desconto, né? Quando a gente coloca tudo isso na balança, a loja ela quase que empata o resultado. A gente entende que isso que tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque o valor agregado que a gente tem com essa operação é muito positivo. Porque o sentimento de pertencimento que o torcedor tem em relação à loja, em relação à marca própria, a facilidade que nós temos do ponto de vista de produção, de confecção e idealização das camisas, a questão de fazer o concurso, do torcedor escolher a camisa, tudo isso tem um valor agregado enorme. Mas a gente não pode deixar de olhar para o outro lado, que é o lado da efetividade da nossa loja em si, para que o torcedor se sinta contemplado também em relação àquilo que ele espera no momento da aquisição dos produtos. Então, a gente vem aprimorando isso. Hoje, por exemplo, há pouco, antes da gente sentar aqui para gravar o podcast, eu estava com um relatório, recebendo um relatório em relação ao primeiro dia de venda das camisas populares. E a venda no e-commerce está, nesse momento, representando o dobro do que a venda na loja física. E minha primeira pergunta foi: nós estamos estruturados e organizados para conseguir entregar de maneira eficiente e no menor tempo possível esses produtos, justamente por conta dessa percepção que é justa, que o torcedor tem da demora, da falta de materiais, né? E me foi explicado qual foi a logística que foi montada, que inclusive a partir de amanhã, né, o dia seguinte ao início da venda das camisas populares, a gente já vai estar fazendo entregas tanto através dos correios, quanto através de um sistema especial de boys que vai fazer
o envio dos materiais. Então, é um desafio enorme, né? A gente tem um problema também de estoque, né? Porque em dados momentos, como eu também expliquei no podcast, ou o estoque que varia de acordo com o desempenho do time em campo. Então, se o time está bem, a gente tem uma procura imensa de produtos, e isso causa esse descolamento. Por quê? Porque a gente faz a previsão de compra com 3, 4, 5 meses de antecedência, a depender do produto, né? E se nesse espaço, entre o tempo que a gente pediu e o tempo que os produtos chegam, há um aumento da demanda de acordo com o desempenho do time, o time começa a ganhar, o torcedor procura mais a loja, o nosso estoque não vai dando conta e a gente vai tendo essa dificuldade. Ao mesmo tempo, do outro lado, se a gente tem se a gente faz uma previsão e faz uma aquisição muito grande de produtos e há uma queda no desempenho do time, a procura diminui e a gente tem a dificuldade de ter o fluxo de caixa necessário para fazer a loja rodar. Então, o desafio vai além do que o varejo comum enfrenta, porque a gente tem essa questão do desempenho do time que influencia na demanda. Teve uma frase que ficou famosa aqui no nosso podcast, né, que um dos integrantes, né, nós somos 5 integrantes, Nicolas, no final do ano passado, falou que Série B é bom demais. Não porque queira disputar a Série B, mas porque na Série B a gente ganha mais do que perde. Verdade. O Bahia entra na Série B para estar onde está, no topo, brigando pelo acesso, é o mínimo que a gente espera. Na Série A, às vezes a gente está lá tomando porrada. E o Bahia está ganhando mais, quer dizer que o pessoal vai mais para o estádio, nossa média de público está altíssima, aumentou o número de sócios, atingiu 40 mil sócios ontem. Então, assim, não fez parte do planejamento do clube imaginar isso, que a gente teria, não imaginar que teríamos o desempenho que estamos tendo hoje. Apesar de ter muita gente reclamando, o Bahia, no meu julgamento, está bem demais. O clube não imaginou isso para poder dimensionar o estoque, dimensionar as ações nesse sentido? É ótima a sua pergunta, porque veja que se nós analisarmos, fizermos uma avaliação com base no recorte do primeiro semestre, especialmente Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, retrata um cenário em que a loja, por exemplo, tinha dias de vender, sei lá, R$2.000, né? Que é uma coisa bem incomum, assim. Mas da realidade do futebol, né? Acontece. Então, por mais que a gente tivesse convicção que nós iríamos desempenhar bem no Campeonato Brasileiro e a gente acreditasse realmente nessa capacidade que nosso time tinha de responder e fazer uma campanha condizente com aquilo que o torcedor esperasse, ainda assim houve um grande aumento dessa demanda. Então, esse equilíbrio não é fácil, porque quando você chega para o seu fabricante, você não... Eu também expliquei isso, você não encomenda 500, 1.000 camisas. Você tem que fazer um pedido grande que justifique ele adquirir a matéria-prima por um preço que compense a ele vender, trazer os funcionários, enfim, rodar a sua fábrica ali, voltada para aquela produção específica, né? Então, é realmente um jogo de equilíbrio que não é fácil. O Bahia tem hoje um profissional de varejo? Tem profissional de varejo, inclusive nesse primeiro semestre ainda, a gente contratou um consultor de varejo para fazer uma avaliação da nossa operação e nos fornecer um relatório das suas percepções em relação ao nosso dia a dia, desde controle de estoque, o atendimento da loja em si, toda a gestão, enfim, da aquisição de produtos até a sacolinha entregue ao consumidor que ele deixa a loja. Tudo isso foi avaliado, muitas sugestões foram apresentadas, algumas foram avaliadas como inviáveis por conta da especificidade do futebol, mas muitas foram inclusive implementadas. Então a gente está aprendendo a fazer uma coisa que o clube não tinha expertise, que é lidar com o varejo. E tem que ter técnica específica para isso, né? E a gente está se voltando sim de profissionais que possam nos auxiliar nesse sentido. Eu te perguntei de funcionário e uma das obrigações do clube, né, ali na aba transparência, é atualizar a lista de funcionários. Lista de funcionários, lista de empresários, DRE, DRO. Eu sou um curioso, eu sou aquele que fica ali no F5 procurando as contas para poder olhar. Por curiosidade, porque não tenho conhecimento da área. E durante a pandemia houve um descompasso nessas atualizações, justificável, todo mundo trabalhando de forma remota,
E o ano passado foi um processo um pouco mais lento e esse ano está muito mais lento. Né? Tem 3 dias, né? Segunda-feira foi atualizado na aba Transparência os demonstrativos de abril. Nós estamos em setembro. É que a gente tem atualizado por trimestre. Uma das perguntas era essa: por que deixou de colocar mensal e passou a colocar trimestral? E por que existe... E tá aí, por exemplo, foi agora sem o parecer do Conselho Fiscal, por exemplo. O parecer do Conselho Fiscal não foi colocado no mesmo dia. Pode ser que hoje esteja, hoje eu não olhei. Não sei, de fato não sei. Não sei se eu não sei, confesso que não sei se o parecer do Conselho Fiscal ele é entregue a cada trimestre. Para avaliação, para disponibilização. Aí, eu confesso que eu aqui preciso ver com o Conselho Fiscal se eles já fizeram essa remessa e se esse documento já está disponível para publicação. A gente, via de regra, quando os documentos são disponibilizados, já tem a nossa rotina de trabalho, isso nem passa pela diretoria, por exemplo. O pessoal já faz no automático. Especificamente em relação a esse trimestre, o atraso se deu em parte por minha culpa, porque o funcionário da contabilidade concluiu a análise do mês de junho, enviou essa documentação para mim, porque normalmente sou eu que assino esses documentos, e eu não vi esse e-mail, pela quantidade de coisas do dia a dia mesmo, não vi, ninguém me cobrou, aqui de maneira muito franca, ninguém me cobrou, eu não vi o e-mail, ninguém me cobrou, e não passaram acho que 15 dias entre o envio do documento e o dia que me cobraram. Uma semana antes da divulgação, um pouco menos de uma semana, esses documentos, houve na verdade uma lembrança por parte de um gerente do clube: olha, os documentos já foram enviados, dá uma olhada por favor, se tiver alguma dúvida fala e se puder assina. Eu verifiquei numa quinta-feira e, se eu não me engano, na terça-feira esses documentos foram disponibilizados. Então, o descasamento aí foi, de fato, entre o envio e a minha ciência de que esses documentos estavam, digamos que a bola estava comigo. Né? Mas, via de regra, a gente tem divulgado a cada 3 meses. A gente não tem sequer essa obrigação, mas a gente faz por prática mesmo, por convicção de que é uma boa prática. É uma prática excelente. O Bahia é uma referência no que diz respeito à transparência e práticas de gestão, né, de governança. A gente tenta sempre aprimorar os últimos rankings, aí, por exemplo, que são feitos por Rodrigo Capello, que hoje, eu acredito, que eu reputo a maior referência no que diz respeito ao jornalismo esportivo com esse viés financeiro, de gestão, né? É um cara que, inclusive, eu tenho uma relação, eu converso e troco ideias, até para que ele possa nos trazer experiências. E com base nessas conversas com ele, nós já conseguimos, inclusive, aprimorar algumas das nossas práticas, alguns relatórios, para tornar a linguagem mais simples, mais acessível ao torcedor comum, sair um pouco daquele contabilês, né, entre aspas, aqui, para que o torcedor que não está... Para que eu que sou leigo... eu também sou leigo. Consiga entender. Eu não sou da área contábil, financeira, claro que trabalhando com isso já há algum tempo já tenho alguma intimidade, mas eu sou da área jurídica, então eu não tenho essa intimidade, assim como as pessoas que são da área financeira. Então a gente vem nessa melhoria, nesse processo de melhoria de práticas mesmo, mas de vez em quando acontece esse tipo de descasamento. O nosso cuidado é para que a gente possa sim seguir sempre com as boas práticas, sem aquelas teorias da conspiração que permeiam sempre o Twitter ali, né? Algumas redes sociais em que tem alguma coisa estranha. Nada disso. Acontece porque o dia a dia é muito intenso no clube e às vezes acaba passando realmente. Tem um outro ponto ligado a isso, que é a ouvidoria. Não sei se você tem ciência, a ouvidoria hoje, o caminho para se entrar na ouvidoria, ele não funciona. Tem lá, ouvidoria, clique aqui. O link não é clicável. Né? Existia ali um sistemazinho que você entrava. Eu já mandei uma demanda para a ouvidoria lá antes da marca Esquadrão, né? Porque era Footnatics, né? Que ela fazia. Eu tive um problema ali com a loja, não sabia nem que a loja não era do clube, fiz ali uma demanda para a ouvidoria. Hoje aquele link não é clicável. Existe algum problema hoje na ouvidoria? É de ciência de vocês? O que é que está acontecendo? Chegou ao meu conhecimento também na última semana, ou no início dessa semana,
A gente está gravando aqui o podcast no dia 8, não sei que dia vai ao ar. Vamos ao ar amanhã, né? Pronto. Quinta-feira, Então, só para o ouvinte ouvir, né? Quinta-feira nós estamos aqui no hotel, Isso. véspera do jogo contra o Criciúma. Véspera não, dia do jogo. Minutos antes do jogo, né? Daqui, com acabar, a gente vai pro jogo. Vai pro jogo. Então, eu tive conhecimento no início da semana, se eu não me engano, segunda-feira, me mandaram uma mensagem falando sobre isso. Eu encaminhei isso para o nosso ouvidor, que é Humberto Neto, e estou aguardando dele a resposta para entender exatamente o que é que está acontecendo, porque também é uma prática do clube de ter a sua ouvidoria funcionando para que a gente possa ter acesso a essas informações e possa dar os feedbacks necessários para que o torcedor se sinta contemplado, inclusive no que diz respeito a essas demandas da ouvidoria. Eu estou te fazendo aqui sempre perguntas, são perguntas assim, que são dúvidas, né, nossas, claro, óbvios, né, e são dúvidas dos nossos ouvintes e do torcedor de uma forma geral. Então, vocês hoje, né, vocês dois são torcedores do clube, você é torcedor do clube, participou de diversos momentos do clube, e hoje você está numa posição de estar sempre ali recebendo pressão, cobrança, crítica, muitas vezes agressão no Twitter, agressão verbal, agressão com a bomba no ônibus. Como é que você lida com isso? Até certo ponto faz parte, né? A pressão, as cobranças, as críticas, quando construtivas, educadas, e mesmo que sejam críticas duras, mas feitas de uma maneira coerente, isso tudo faz parte. E quem não estiver disposto a passar por isso, não tem que se submeter a estar onde nós estamos, né? Então, eu vejo com naturalidade, até certo ponto, é importante e necessário, seja para que nós tenhamos mais cuidado em relação a determinadas coisas, seja para que nós sempre estejamos nos policiando para que a gente não deixe de adotar as melhores práticas naquilo que for possível, né? Agora, existem os excessos, né? E os excessos precisam ser coibidos das mais diversas formas. Desde a pessoa que se excedeu ser ignorada, né? E aí vai muito para a rede social, onde infelizmente tem uma parcela dos usuários ali que se sentem no direito de ofender, de ir para questões pessoais e ter um pouco ali do ar de professor de Deus, assim, né? Tem muita gente que acha que sabe tudo e vem, né, querer impor uma verdade. Então, desde simplesmente ignorar determinadas pessoas até você tomar providências mais duras, como que a gente teve que fazer, por exemplo, no atentado que foi que os nossos atletas sofreram no início desse ano. Então, isso a gente não pode normalizar, nenhuma coisa nem outra, né? Todos os excessos precisam ser combatidos e precisam ser tratados, porque a gente não pode cair nesse lugar comum que, de certa forma, o futebol brasileiro tomou, de que, por ser futebol, tudo se justifica. Não, isso não é verdade, isso não pode ser verdade, e é perigoso se a gente começar a aceitar isso, porque o futebol é praticado por pessoas, por seres humanos, por profissionais que se dedicam, que saem das suas casas, que deixam as suas famílias tentando fazer o melhor. Nem sempre o melhor acontece. E nem sempre as pessoas conseguem, naquele momento, dar o seu melhor. Mas, via de regra, são pessoas sérias, pessoas que estão ali procurando entregar aquilo que podem, né? Não devem, por conta de um insucesso, suportar determinadas questões que a gente vê acontecendo aí com alguma frequência aqui no país. Eu acho que a palavra correta, isso é uma bandeira nossa aqui no podcast, né? Que é humanizar a relação, cara. O jogador, você, são pessoas que estão ali desempenhando um papel. Inclusive, você pode estar conseguindo atingir um objetivo, mas você não está conseguindo atingir a expectativa daquela pessoa. A expectativa era minha, não foi você que me colocou essa expectativa, né? Então a gente prega muito isso de humanizar as relações, né? Sempre se colocar na posição de olhar, se fosse eu que estivesse ali, né? Eu ia gostar de estar ouvindo aquilo, de estar falando. Então a gente defende muito essa bandeira aqui dentro do podcast de humanizar a relação. Eu acho que falta um pouco essa visão, assim, de uma maneira geral. As pessoas perdem um pouco essa noção. Eu sou nascido e criado em Salvador, minha família é de Salvador. Eu faço coisas como todo mundo. Eu vou ao supermercado, eu corto meu cabelo num lugar público, eu gosto de fazer atividade física na barra, correr, nadar.
Então eu tenho uma vida além do clube, né? Estou me pegando aqui como exemplo para não falar de outra pessoa. Sim. Né? Eu quero ter o direito de fazer isso. Né? Independente do time ter ganhado ou perdido. Exatamente. É claro que a gente se preserva em determinados momentos para evitar esses excessos, mas é preciso compreender que há um limite para tudo. Veja, eu sou uma pessoa que saí da arquibancada. Eu não fui colocado na posição que eu estou por ser filho de ninguém especial, por ser pela minha família estar enfronhada dentro do clube. Nada disso. A mesma coisa, Guilherme. Nós fomos submetidos a um processo democrático, o mais democrático do país, e fomos escolhidos pelos torcedores. Repito, nós temos que saber lidar com a pressão, e isso faz parte. Mas nós também não podemos abdicar. Nós, mais uma vez, dando como exemplo aqui, assim como acontece com nós dois, tantas outras pessoas envolvidas no futebol, não podem abdicar da sua vida fora do seu trabalho por conta dessas pessoas irracionais que muitas vezes tomam atitudes que não são condizentes com o que se espera numa sociedade cordial, moderna. Né? Se a gente aceitar isso e se submeter a isso, essas pessoas vão vencer. E a gente tem que ir numa contracorrente contra esse movimento. Vocês agora, recente, né, desde que contratou Freeland como diretor de futebol, foi cobrado no passado que essa gestão do futebol fosse feita por uma pessoa que entende de futebol. Né? E aí hoje, não foi uma fala sua, mas não lembro de você ter falado isso, mas de Belintani ter dito isso, de que entregamos a chave do futebol para Freeland. Hoje é Freeland que manda no futebol. E quando da contratação de Marcinho, ali, lateral direito, transpareceu para a gente, né, para mim, né, que vocês estavam ali meio que blindados por essa imagem de que é o Freeland que cuida do futebol, entregamos a chave para ele. Você acha isso um bom caminho, uma boa alternativa? Entregar a chave do futebol para uma pessoa, porque assim, eu votei em você, eu votei em Belintani. Freeland vai sair daqui um tempo e eu vou te encontrar na arquibancada. Eu vou cobrar de você, entendeu? É uma posição assim confortável. Não, porque na verdade, de fato a gente entregou a chave do futebol a Freeland, mas isso não quer dizer que a gente tenha abdicado de participar de decisões. E uma decisão como essa, que tem um impacto institucional, necessariamente passa por nós. Né? Agora, é claro que na proposta da contratação do profissional foi colocado à mesa uma maior autonomia em relação ao departamento. Então a opinião dele vai ter um peso, mas não é absoluta. Então seria assim muito confortável, e eu diria até que uma covardia da nossa parte, a gente terceirizar essa responsabilidade. Mas eu acho que as pessoas podem nos acusar de muita coisa, né? Mas não podem nos acusar de sermos covardes, porque nós sempre enfrentamos os problemas que passamos, e não foram poucos, né? Dentro e fora de campo. Começando por uma pandemia absurda, que trouxe um problema financeiro enorme para o Bahia, e que a gente suou sangue para sobreviver, para o clube sobreviver ali, passando por um rebaixamento. Em momento algum a gente se omitiu, né? A gente sempre estava ali dando a cara para bater nos momentos mais difíceis. Então, omissão não é uma característica nossa, não seria diferente num momento como esse. Nós ponderamos prós e contras de um movimento como esse, ouvimos as pessoas envolvidas no departamento de futebol, que não é somente Freeland, né? Claro, Freeland, na condição de executivo do principal nome, tem um peso maior, repito, e por nós termos sim dado essa autonomia, tem um peso maior, mas não é uma posição absoluta. E, fazendo essa avaliação, a gente entendeu que caberia fazer essa contratação. Entendemos e somos muito conscientes das posições contrárias, embora tenhamos divergência do ponto daquela coisa absolutista de uma imposição no que diz respeito à privação total da pessoa de exercer a sua cidadania de maneira plena, enquanto não houver uma decisão judicial que lhe imponha uma limitação. Né? O que é que eu quero dizer com isso em português bem claro? Há um processo, ele está respondendo por isso, e desse processo podem resultar consequências, inclusive no que diz respeito à sua liberdade de ir e vir.
Mas quem tem que decidir isso é a justiça. Agora, eu compreendo que tenham pessoas que digam, por conta disso, eu acho que esse atleta não deveria atuar no Bahia. É uma posição legítima. A gente ponderou tudo e entendeu que cuidar do ser humano também é ali oportunizar. É um ponto de vista. Mas a gente oportunizar ele, por exemplo, né? Nós temos na história do Bahia um jogador que virou ídolo por um gol. O gol de Raudinei. Raudinei foi um jogador que teve pouquíssimo destaque no Bahia. Ele fez o gol do Campeonato Baiano de 94. Nós estamos disputando um campeonato que pode virar um marco na história do Bahia, né? O Bahia está em vias de virar uma chave, né? Esse processo da SAF a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E esse jogador, com esse histórico, com essa carga, ele está dando a ele a oportunidade de ter 50 mil pessoas cantando o nome dele, fazendo ele ídolo, sendo que ele ainda não cumpriu o que deveria, não cumpriu o rito legal. Não vou nem dizer que ele não cumpriu pena, porque não é a gente que vai julgar, mas ele não cumpriu ainda o rito legal. Na minha visão, eu não me sentiria confortável. Para você é confortável oportunizar, dar a ele essa oportunidade de virar ídolo do Bahia? Mas aí, Alex, eu acho que vai caber a cada um dos 50 mil que estiverem no estádio gritar ou não o nome dele. Certo? Repito, é uma discussão difícil. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, esse debate que nós estamos... Acreditem, assim, nós estivemos dentro de uma sala por dias e dias. Né? Colocamos tudo isso. Não houve unanimidade na decisão. É bom que se diga. Depois que a decisão acontece, é a decisão do clube. Óbvio. E cabe a todo mundo defendê-la. Né? Mas não houve unanimidade, só para que se entenda, porque não é simples decidir isso. A gente entende. Nós somos seres humanos também. Né? Mas há uma visão mais ampla, no sentido de que há um processo na justiça, foram feitos acordos com as famílias das vítimas, né? Do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal, ele está respondendo por isso. Se por qualquer circunstância, vamos aqui hipotetizar, se por qualquer circunstância, eu não conheço detalhes do processo, eu conheço o todo do processo, mas se por qualquer circunstância houver uma decisão que não implique em uma restrição à liberdade do atleta, a decisão do Bahia vai ter sido mais acertada ou menos acertada por isso? É só uma reflexão. Né? Ou se por qualquer circunstância, não estou aqui, só estou hipotetizando, não estou entrando no mérito do processo, não me cabe. Se por qualquer circunstância o atleta for inocentado, a decisão do Bahia vai ter sido mais correta ou menos correta? São problemáticas, assim, né? Para que a gente reflita. Mas a justiça, ela nem sempre ela é justa. Por exemplo, no caso do atentado, as pessoas foram indiciadas por lesão corporal leve. Mas é a quem cabe decidir. É isso, só que a gente fica indignado com isso. Como a nossa sociedade está estruturada, eu sei. Não sei se você estava no ônibus, mas Danilo que estava no ônibus deve estar extremamente chateado com isso, entendeu? Claro. O Danilo quase fica cego. Então, a justiça tomou a decisão que lhe cabe. Mas, do ponto de vista humano, eu como ser humano, né? Danilo como ser humano olhando para aquilo e falando assim, pô, velho, os caras quase me mataram. Claro. Eu vou lhe dar um outro exemplo aqui. Em 10 dias eu fui assaltado. Com arma e tudo mais. Se você me perguntar qual é a minha vontade em relação ao sujeito que me assaltou, talvez a minha resposta não seja a mais republicana, a mais adequada. É por isso que não posso ser eu decidir o que é que vai ser feito com essa pessoa, entendeu? Caso ele um dia mas no caso da contratação do jogador, cabe a você. Claro, cabe a mim. Mas a avaliação que tem que ser feita tem que ser com base na situação atual, não no que pode vir a acontecer com ele. Sabendo-se, eu em momento algum vou colocar aqui em dúvida a gravidade do que aconteceu, né? Foi um fato muito grave. Embora, pelo fato de ser jogador de futebol, isso se potencialize muito mais. Uma das reflexões que nós fizemos é o seguinte: fosse um médico, no dia seguinte ele não poderia ir ao seu consultório atender? Mas aí eu peso a posição. Tá, eu peso a posição. Por exemplo, nós gravamos um programa sobre esse assunto.
Eu já trabalhei com ex-presidiário. Não é uma pessoa que supostamente não. Ex-presidiário. O cara foi condenado, trabalhou comigo, ressocializando. Eu acho, né? Essa é a minha opinião, posso estar equivocado. Acho que uma pessoa que comete um crime dessa magnitude, ele não deve retornar, ressocializar numa posição de ídolo. Tá? Assim, ele vai lá, eu até usei esse exemplo. Vai lá fazer um curso técnico, vai aprender engenharia, eu te dou um estágio na minha empresa. Quer trabalhar comigo no meu escritório? Eu aceito você trabalhar comigo no escritório. Mas eu não entendo como sendo possível ou como conveniente estar na posição de ídolo no estádio. Entendeu? Eu entendo, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a profissão dele é atleta de futebol. Mas a vida muda. É atleta de futebol e ele é um atleta de alto rendimento. Uhum. Então, ele quer o direito de exercer a profissão dele, até que haja, caso haja, algo que o impeça de fazê-lo, né? Então, repito, assim, é um tema muito controvertido, né? O nosso entendimento foi que, do ponto de vista da humanização também, é possível você ter um atleta que tenha errado, que tenha cometido um fato gravíssimo, nas suas circunstâncias, dentro das suas circunstâncias, e que ele possa ter a oportunidade de tentar retomar a sua vida, né? Não esperamos com isso que haja unanimidade de entendimento. Longe disso, a gente sabe que não vai haver. Tem muita gente que concorda, mas tem muita gente que discorda. O que eu acho sempre é que o debate tem que se dar em bom nível. Uhum. Em bom nível, né? E a nós, dirigentes, cabe decidir de fato. E a nossa vida é assim. A gente tem que tomar decisões difíceis diariamente. Essa foi uma delas, talvez uma das mais difíceis. Mas a gente teve que decidir. E a gente colocou tudo isso na balança. Certo. Caminhando aqui já para perto do fim, já vamos quase 1 hora de programa aí, 40 minutos. Daqui a pouco tem um jogo. Eu queria falar agora sobre a SAF. Né? O Bahia, quando se caminhou ali para finalizar todo o processo da cidade tricolor, e a cidade tricolor já estava em vias de instalação, se criou dentro do clube uma discussão de o que fazer com o Fazendão. E aí isso foi para o conselho, comissão, avaliações, se discutiu durante muito tempo o que poderia ser feito, até que se tomou a decisão que iria vender o Fazendão. E ao se tomar essa decisão, foi para a Assembleia, isso foi escolhido, e vocês receberam a carta branca de nós sócios, podem vender nessas condições. Por que o processo da SAF ele não tomou o mesmo caminho? Por que a discussão da SAF ela não foi feita? Primeiramente, o clube quer ou não quer virar SAF? Se quer, qual modelo que quer? Escolhendo o modelo, quais são os parâmetros que devem ser feitos, para a partir daí a gente, como sócios, entregar a vocês a carta branca e falar assim, olha, toma aqui, Vitor Guilherme, vá lá procurar dentro disso que a gente quer. Por que o processo foi feito, na minha visão, de fora para dentro? Bom, primeiro que o processo interno com o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral não começou ainda. Ainda vai começar. Isso. Né? E segundo, assim, são coisas muito diferentes. Assim. A venda de um imóvel, eu sei que você usou só um exemplo, assim, sim, mas só para fazer essa analogia também que eu acho que é boa. A venda de um imóvel do ponto de vista prático, muito mais simples. Você tem parâmetros objetivos, você contrata, como nós fizemos, avaliadores de mercado, né? Eles vêm com critérios de prática, tendo como referência outros imóveis, etc. Conheço o assunto. Né? Fazem ali um laudo de avaliação, colocam um preço mínimo, preço de venda forçada, preço médio, estabelecem ali um intervalo de valor em que eles entendem que é propício fazer a venda, e a gente tem ali um critério, né? Com base nisso, a gente vai ao mercado, porque uma coisa é a avaliação, outra coisa é o que o mercado se comporta, porque no final das contas é o mercado que determina quanto vale. Sim, sim. Se a gente vai, com base nesse critério objetivo de uma avaliação, vai ao mercado e encontra algo que seja que se entenda compatível, a gente tem como chegar para os nossos sócios, enfim, e colocar ali a situação, está posto aqui. Na questão da SAF, a gente tem, primeiro, uma situação absolutamente nova, que a gente não sabia como o mercado ia se comportar, não sabia quais oportunidades iam surgir,
e tem o time das coisas. Às vezes, se você não pega algo que está passando, não vai passar de novo na sua frente, né? Então, quando saiu a lei, a gente sabia que tinham 2, 3 clubes ali que estavam numa situação de, digamos, de desespero, de necessidade, que já tinham um caminho andado por ver, ver essa única alternativa de sobrevivência. Não era o caso do Bahia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar a lei e entender quais oportunidades surgiriam daí. Segundo, a gente foi estudar o mercado, compreender de que maneira o mercado iria se movimentar em relação à lei. E nesse momento de avaliação de mercado, começaram a surgir oportunidades que nós reputamos ser interessantes a partir da nossa análise de que esse movimento das SAFs é um movimento que vai causar uma grande movimentação no status quo do futebol brasileiro. Seja porque ele vai trazer novos atores para o futebol brasileiro do ponto de vista de investimento, seja porque no aspecto mundial existe já um trabalho consolidado nesse sentido, seja porque a SAF vem num momento conjunto com outros 2 grandes e importantes movimentos do futebol brasileiro, que é a lei do mandante e a possibilidade, e há uma discussão muito madura em relação à formação de uma nova liga. Tudo isso junto nos fez entender que nós precisávamos caminhar para a tentativa de uma construção de uma oportunidade de SAF que pudesse inserir o Bahia nesse movimento em um alto nível. E a partir daí, a gente vai ao mercado para entender qual o nível de atratividade que o Bahia representava para o mercado, né? Porque o que nós sempre colocamos é que para o Bahia, na nossa visão, não seria necessário somente um cheque, porque nós não estamos desesperados. Mas seria fundamental também um projeto de transformação para possibilitar uma mudança de patamar. Não estou aqui falando de passe de mágica. Caso o Bahia se transforme numa SAF, amanhã vão desembarcar 3, 4, 5 jogadores de seleção aqui. Não é isso. Jamais vão escutar de nós qualquer tipo de venda de ilusão. Né? Bom que isso é importante pontuar. Sim, a gente bate nisso aqui todo dia. Né? Porque não existe mágica, existe negócio. E o negócio de futebol passa por tecnologia, por inteligência de mercado, por metodologia de trabalho. Né? Então, a gente compreendeu isso e foi ao mercado para ver se seria possível aliar investimento com essa possibilidade de transformação. E, tendo algo concreto nesse sentido, a gente entende que é importante levar para a avaliação dos conselheiros e dos sócios, porque na nossa análise, vai ter esse movimento de transformação no futebol. E muitos clubes correm risco de ficar para trás e de descer alguns níveis no futebol brasileiro, caso não se adequem a essa nova realidade, porque é algo que já é concreto. Só que para mim, hoje fica aquele sentimento de que tanto a comissão da SAF do Conselho, como o debate no Conselho, a Assembleia não tem debate. Fica prejudicado porque nós vamos hoje aderir ou não à proposta. Assim, eu não escolhi se o Bahia vai fazer cisão do futebol ou não. Isso não foi debatido em momento algum e não vai ser. Porque a partir do momento que vocês apresentarem a proposta já vai vir com um modelo pré-estabelecido. E quer esse modelo ou não quer? Você, Guilherme, junto com outras pessoas que vocês elegeram ali para estar junto, escolheram essa forma. Então, assim, não existiu dentro do Conselho um debate para se decidir qual seria o melhor modelo para o Bahia, né? Eu não diria nem que necessariamente a gente escolheu uma forma. Mais uma vez, o mercado se autorregula. Né? De que maneira o mercado está se comportando? De que maneira os investidores pretendem entrar no futebol brasileiro? Qual o modelo que eles pretendem trabalhar? Então tem isso também, porque não é uma decisão que compete só unilateral, né? Ao Bahia, porque nós estamos falando do Bahia aqui, mas não compete só a cada clube que pretenda se transformar numa SAF ou que esteja avaliando se transformar numa SAF. Você precisa reunir os interesses, né? Por isso que não é simples a gente
adotar um procedimento de debate amplo e restrito no sentido de construir algo, porque pode haver uma grande frustração, porque não adianta a gente construir algo que seja inexequível ou que não desperte o interesse do potencial investidor, né? A gente precisa entender como o mercado está se comportando e de que maneira a gente pode, com base em algo concreto, construir e apresentar o que há de melhor ou o que nós conseguimos fazer de melhor para possibilitar dar esse passo, caso, repito, esse seja o entendimento dos sócios, porque no final das contas a palavra final é dos sócios. A palavra final, a adesão ou não, a proposta sim será dos sócios. Eu tenho mais dois assuntos, duas perguntas desse mesmo assunto. Não vou me estender muito, porque você já está no relógio aí. Vamos lá. A gestão de vocês acabou sendo prejudicada, a imagem da gestão acabou sendo prejudicada pelo rebaixamento. Claro. O rebaixamento ele é muito doloroso para todo mundo, né? Principalmente para vocês, imagino. Esse processo de procurar, né, se transformar o clube em SAF, ele teve alguma, como é que eu posso dizer, o momento do clube, né, essa imagem arranhada, ela contribuiu de alguma forma numa tentativa de, se a gente for por esse caminho aqui, a gente vai melhorar um pouco nossa imagem ou vamos melhorar a imagem do clube? Não, seria muito egoísmo da nossa parte a gente tomar uma decisão com base de uma SAF com base numa frustração que é natural do futebol. Né? Quem está sujeito ao jogo está sujeito às consequências piores que tem, que é um rebaixamento no nosso caso. Então, a gente começou a estudar esse assunto em agosto do ano passado. Né? Em dezembro, quando o rebaixamento se consumou, a gente já tinha um nível de conversa, de avaliação, no caso, bem maduro. Assim. Então, não influenciou no nosso entendimento. Seria um equívoco da nossa parte se uma decisão como essa se pautasse em algo momentâneo. Porque veja, a gente está aí hoje faltando 10 rodadas para acabar a segunda divisão. Até esse momento a nossa pior colocação foi o 4º lugar em uma rodada. Né? Então nós somos o único clube que está no G4 durante toda a competição. Então a gente tem uma tendência de acesso. Né, com muito cuidado eu digo isso, porque o futebol é foda, perdão da palavra aqui, mas tranquilo. A gente tem uma tendência de acesso e caso esse acesso se confirme, a gente vai fazer isso com as nossas forças, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. O mesmo pessoal que protagonizou o rebaixamento pode protagonizar o acesso, né, independente de SAF. Então, não seria justo a gente tomar uma decisão dessa pautado num momento que é algo do futebol do jogo. E qual a expectativa do Vitor Ferraz, torcedor, em relação ao Bahia SAF? Eu tenho a expectativa de algo que transforme, mas algo que transforme de maneira gradativa. Esse crescimento vai se dar com o trabalho e com uma construção. Agora, uma construção sólida, uma construção com base em sucesso que já aconteceu em outras praças, né? Então, é uma expectativa muito positiva. Mas, repito, não existe mágica. É bom que se diga e que se deixe muito claro. Não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. O Bahia não vai, em 2023, em caso de SAF, disputar o Campeonato Brasileiro. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer em qualquer clube. Né? Porque está jogando. Como aconteceu com o Fortaleza, que não esperava e conseguiu. Aquilo foi um ponto fora da curva. Mas, quando a gente for quando a gente for olhar o filme e não a foto, eu tenho certeza que a gente vai ter algo muito consistente. Você participa da vida do Bahia há bastante tempo, né? Pré-intervenção você já estava ali envolvido, né, no processo, depois na intervenção, depois com o Schmidt e na gestão de Marcelo como diretor jurídico e agora como vice-presidente em 2 gestões. Hoje existe da sua parte pretensão de continuar nesses processos dentro do Bahia? De alguma forma, quando acabar a sua gestão, ou está na hora de se afastar um pouco, deixar outras cabeças, outras ideias, outros grupos, outras pessoas virem para dentro do processo? Alex, eu vou lhe confidenciar uma coisa assim, eu nunca fiz plano para estar ou continuar no Bahia, as coisas aconteceram muito naturalmente. Desde o meu início do contato político, foi com um despertar de interesse de torcedor ali muito jovem, estudante de direito, curioso, que queria entender de que forma podia ajudar seu clube,
até o convite de Schmidt. Eu estava no almoço de família quando me ligaram para dizer que Schmidt ia me convidar para trabalhar no clube, no dia seguinte à eleição dele. Durante esse período eu nunca pedi para ele para trabalhar no clube, nem ele nunca me disse que ia me chamar para trabalhar no clube. Depois o convite de Marcelo para continuar, para assumir de maneira definitiva ali a diretoria jurídica do clube. O convite de Guilherme para compor chapa com ele também foi uma coisa que eu não esperava. Então as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu já tenho 9, 10 anos nisso, né? Você aprende muita coisa, você se cansa de algumas coisas, e você, a sua perspectiva, a sua forma de ver o clube, o futebol muda também, né? Eu tenho uma pretensão, hoje a minha pretensão é de encerrar o nosso mandato ao final de 2023 da melhor forma possível, resgatando aquilo que a gente perdeu, que foi a nossa vaga na primeira divisão do futebol brasileiro, e entregando algo além daquilo que nós encontramos, né? Hoje o meu pensamento é esse. O que vem depois eu deixo muito por conta de como as coisas acontecem. Mas você não tem receio de daqui a 20 anos alguém falar assim, pô, esse cara tem 20 anos dentro do clube? Mas eu não vou ficar 20 anos no clube. Mas já tem 10. Eu já tenho 10, mas em posições muito diferentes, assim. Eu fui funcionário do clube, sim. Né? Carteira assinada, ali, dando a minha contribuição como um trabalhador, como tem tantos outros 300, 400 funcionários no clube. E depois fui convidado por Guilherme para para compor uma chapa com ele. Fomos eleitos e reeleitos dentro do processo democrático do clube. Eu não tenho dúvida que a alternância de poder é algo absolutamente salutar e necessário, né? Então, não tenho nenhuma pretensão de me eternizar no Bahia, longe disso, e tem muita gente aí boa que pode ajudar o clube, e com certeza em breve a gente vai passar o bastão aí para quem está chegando. A última pergunta agora. Eu perguntei isso para Pedro Henriques no Twitter, né? A gente se segue ali, conversa, e eu fiz essa pergunta para ele há um ano atrás, mais ou menos. Existiu ao redor do Bahia, ali naquele momento da intervenção, uma coalizão muito grande de pessoas interessadas no bem do clube, né? E essa coalizão formou um grupo muito forte, da qual você faz parte, e outros grupos também com ideias e com pensamentos muito próximos. Essa coalizão, né, de grupos próximos da RT, simplesmente Bahia e demais ali que estão muito próximos, isso atrofiou uma oposição crítica dentro do clube? Você avalia dessa forma? Não avalio. Eu acho. Por que falta oposição crítica dentro do clube hoje? Os grupos, você mencionou aqui, a RT, o Simplesmente Bahia, cada um teve o seu momento de contribuição. A RT fez um trabalho importantíssimo, assim como, por exemplo, fez a Associação Bahia Livre, que depois acabou extinta, enfim, os integrantes migraram para outros grupos, assim como fez o Movimento Unidade Tricolor ali com o Fernando Jorge, com Fernando Passos, com Nestor, prestaram serviços importantes ao Bahia em uma determinada circunstância em que era necessário aglutinar e lutar pela democratização do clube, né? Depois disso, as circunstâncias foram mudando, alguns grupos não entenderam a dinâmica e acabaram perdendo força, outros surgiram e alguns grupos foram acompanhando essas mudanças, né? E isso é natural no processo. Agora, não acho que seria injusto culpar os grupos que conseguiram acompanhar essa dinâmica pela falta de robustez de uma oposição. E eu falo isso com a bagagem de quem fez a oposição, né? Porque antes de nós alcançarmos esse processo de democratização do Bahia, nós fizemos oposição. Qual era o nosso trabalho? O que é que a gente fazia? Uma proposta de estatuto que pudesse transformar o Bahia de acordo com aquilo que a gente tinha convicção à época, baseado nos 3 pilares que foram adotados no Bahia pós-democracia: transparência, profissionalismo e democracia, né? O que aconteceu depois disso, eu acho que diz um pouco a respeito da forma como as pessoas souberam lidar com o dia seguinte, né? Então, eu acho que é essa análise que precisa ser feita, assim, e não uma individualização, digamos, de responsabilidade nos grupos que conseguiram fazer esse acompanhamento.
É um debate complexo, daria pra fazer um podcast só sobre isso. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim. Fazer oposição requer estratégia, requer inteligência, requer paciência, né? Então, eu acho que falta um pouco essa percepção, assim. Tá bom, Vitor, muito obrigado por ter despendido seu tempo aí. Já estamos próximos ali, já vai começar a pré-eleção, vai ter jogo, espero que a gente consiga ganhar. Eu tô invicto há bastante tempo aí, viu? Beleza. Assistindo o jogo fora de casa, tô invicto. O último foi empate, mas vamos buscar aí uma vitória. Eu falo vitória, eu não falo triunfo, porque eu sou da época que falava vitória e ninguém ligava pra isso. Beleza. Muito obrigado e boa sorte. Valeu, Alex. Um abraço a você, um abraço ao pessoal do podcast. Valeu. Pô, Vitor, muito obrigado, Beleza, cara.